Oi, eu me chamo Lislane, sou aluna do terceiro semestre de Odontologia da Uninasal e estou aqui hoje para explicar o que é carcinogênese e neoplasias. Vamos lá? Então, a carcinogênese é o processo pelo qual uma célula normal se transforma em uma célula maligna, ou seja, quando ela se transforma em uma célula cancerígena. Isso acontece quando ocorrem alterações no DNA da célula, sejam alterações genéticas ou epigenéticas. Esse processo de transformação ocorre em 3 etapas. O primeiro é a iniciação, que é quando o DNA da célula sofre um dano permanente, que geralmente acontece por exposição a agentes como substâncias químicas, radiação ou vírus. A segunda etapa é a promoção, que é quando as células alteradas começam a se multiplicar de forma anormal e quando estimuladas por fatores contínuos. Essa fase, ela ainda pode ser reversível se o estímulo for retirado. A terceira etapa é a progressão, que é quando novas mutações tornam essas células cada vez mais agressivas, com capacidade de invadir tecidos e se espalhar para outras partes do corpo, que é o que chamamos de metástase. As neoplasias, elas são tumores que são formados a partir desse crescimento descontrolado das células. Eles existem 2 tipos, que são os benignos, que são aqueles que crescem de forma lenta, são mais delimitados, não invadem tecidos próximos e geralmente não oferecem risco à vida. E os malignos, que são aqueles que crescem rapidamente, invadem estruturas ao redor, podem se espalhar para outras regiões do corpo, são perigosos, precisam de tratamento imediato, pois eles oferecem risco à vida da pessoa. Existem algumas causas e fatores de risco, para que ocorram, que são os agentes químicos, como benzeno, amianto, substâncias presentes no cigarro. O amianto antigamente existia em caixas d'água, que foram até proibidas. Outro fator é a radiação, que pode ser a radiação dos raios ultravioleta ou a radiação ionizante, que é a do raio-x. Por vírus e bactérias, como HPV, que é o câncer no colo do útero, o vírus da hepatite B e C e o H. pylori. Os hábitos de vida também podem influenciar, quando a pessoa é tabagista, quando utiliza álcool de forma desordenada, tem uma dieta que não é equilibrada e é uma pessoa sedentária, por exemplo. E também existem os fatores genéticos, que é aquele de quando a pessoa já nasce com essas mutações e que tem um risco maior de ter um câncer no decorrer da vida, Como essas mutações, por exemplo, podem ocorrer nos genes BRCA1 e BRCA2, por exemplo. Existem mecanismos genéticos, e como eu já havia dito, e nesses mecanismos genéticos, o câncer está ligado a 4 tipos principais de alterações. Primeira, proto-oncogenes, que é quando sofrem mutações e se transformam em oncogenes que fazem a célula se multiplicar de forma descontrolada. A segunda é os genes supressores de tumor. Eles são aqueles que atuam como freios de crescimento celular. Mas se eles forem desativados, a célula perde esse controle. Os genes de reparo do DNA, que são aqueles que corrigem erros do DNA. Se eles estiverem danificados, o DNA começa a acumular mutações perigosas. E as alterações epigenéticas, que afetam a forma como os genes se expressam, mesmo sem precisar mudar a sequência do DNA. Isso
pode ativar os genes do câncer ou silenciar os genes protetores. Então, assim, resumidamente, né? O câncer, ele surge quando existe um desequilíbrio entre os genes, né, que aceleram e genes que freiam o crescimento celular. E saber como tudo isso acontece é essencial, porque assim, a gente pode prevenir, se diagnosticar precocemente, dá para procurar um tratamento, né, mais eficaz e que chegue até a eliminar esse câncer, né? E é isso.